Vamos continuar a nossa conversa depois do nosso episódio 2, coletivo, que eu estive com o Thiago Camelo e o Augusto Júnior. Eu prometi que a gente teria uma conversa individual com cada um e vamos dar vida, então, a um diálogo sobre protagonistas de impacto, diálogos com lideranças que estão transformando o Brasil. Obrigada mais uma vez, Augusto. Prazer estar aqui, Alda. Vamos, então, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais essa nossa conversa. Vamos lá. Então, o que me motivou a trazer o Augusto, eu já trouxe no episódio coletivo, mas aqui tem espaço para a gente falar um pouquinho mais, né? Então, acho que a gente pode trazer, dentro da nossa perspectiva, um olhar para o Augusto, né? E um olhar também para a própria... o assunto liderança, protagonismo de impacto como todo, né? Só que eu acredito que qualquer pessoa forma a sua opinião numa caminhada, né? A partir de um olhar, né, assim, da própria biografia da pessoa. Então, eu queria começar por aí um pouquinho. Me conta um pouquinho da tua história. E eu gosto sempre de provocar, assim, conta a partir de 3 histórias que podem definir quem você é hoje e a visão que você tem hoje do mundo. 3 histórias. Bem rápidas, mas fala assim, olha, isso me construiu. Seja na infância, na adolescência, na fase adulta, que foi um pilar essencial para o Augusto Júnior ser quem é hoje. A primeira é em casa, com a minha mãe e meu pai. Minha mãe auxiliar de limpeza, meu pai motorista, e sempre investindo tudo para que eu pudesse alcançar os meus sonhos. E sem reservas, e se doando, e para mim são os 2 protagonistas e que fizeram a minha história. Só que aí tem 2 pontos que nessa história da minha mãe e do meu pai me marcam, que é, primeiro, a habilidade do meu pai de ressignificar situações. Várias situações que a gente passou de muita vulnerabilidade financeira até, e meu pai conseguia dar um giro, e ele disse assim, vai dar tudo certo, e ele ressignificava aquela situação. Olha. Então, vou lembrar de vários fatos, e assim, não, isso aqui é um ponto, mas a gente vai... E não importava as circunstâncias, meu pai não deixava isso alterar quem ele era, assim, e a leveza que ele levava à vida me inspirou muito. Então, ele disse assim, você é muito otimista, muito leve. Eu disse assim, você não conhece o meu pai. O Augusto pai, ele me assusta. Eu dizia assim, pai, não dá pra ser assim. Então, isso veio do meu pai. Tá. Do lado da minha mãe, veio o cuidado. E minha mãe sempre trouxe, filho, não existem pessoas invisíveis. Valorize, cuide das pessoas. E ao longo da minha carreira, isso fez muita diferença. Porque eu via situações, por exemplo, que por causa de um cargo A ou B, alguém ia bajular o outro. E eu ia cuidar das relações, olhando para o ser humano como ser humano. E eu lembrava sempre desse filtro da minha mãe. Olhe para as pessoas como pessoas. E várias vezes isso abriu portas para mim. Porque aquela pessoa que não necessariamente estava sendo bajulada, não tinha o cargo na hora, era quem ia tomar a decisão. E falei assim, eu lembro de várias cenas e eu digo, uau, isso veio de casa, isso veio lá de casa. O segundo momento em casa também, eu tô lavando louça. Lá em casa tinha, desde cedo a gente teve muito esse hábito de ajudar. Não era ajudar, na verdade, quem mora aqui tem que fazer parte da convivência. E tinha escala. E eu lembro que um dia minha mãe não estava, eu estava lavando, e eu lavando correndo pra terminar logo. A gente não tinha TV em casa, eu assisti TV na época Dragon Ball Z, na casa da vizinha. Então eu chegava da escola, lavava correndo pra ir, porque tinha o Dragon Ball Z ali, eu tinha que ajudar o Goku na Genkidama. E eu lembro que meu pai disse assim, filho, mas não pode fazer assim, faz direito. Aí eu disse, pai, mas a mamãe não tá aqui. Aí ele falou assim, mas Deus está vendo e você não está vendo, não está fazendo para sua mãe. Aquilo me marcou, não pelo Deus estar vendo, mas pela questão seguinte, alguém vai ver. Não importa quando você está fazendo algo que não tá sendo visível, na época das redes. E na época das redes, todo mundo quer fazer coisas que vão ser vistas. E isso me ensinou que o que faz a diferença é o que é invisível. Alguém vai ver. Então, como é que eu me comporto ética, quando né? ninguém tá vendo? Acho que isso me marcou. Uma terceira história é quando eu chego em Cosmópolis. E eu chego pra minha mãe,
Mãe, eu quero trabalhar com propósito. Foi o que eu usei. Você já usou a palavra propósito? Usei, já cheguei com essa palavra. Tá. E a minha mãe disse assim, filho, que lindo. Só que antes, a gente tá com 3 papéis de energia atrasado. Me ajuda a pagar e depois você fala o que você quiser. E aí aquilo me lembrou uma responsabilidade. Eu tenho que mudar o mundo, e eu sempre tive isso muito forte. Mas eu tenho que cuidar dos meus. E aí, como é que eu equilibro isso? Eu tenho que cuidar da minha família, cuidar da minha mãe, cuidar dos meus e pensar nesse impacto. Então, acho que essas 3 histórias... E aí vai muito pra minha casa, porque eu acho que foi lá onde eu fui forjado. Não tem como ir pra outro lugar, foi no meu lar, foi na minha casa. E muito fortes, né? Porque são valores e princípios que você está trazendo que eu consigo enxergar hoje em você. Obrigado. Né? E que ficam presentes também, né? E você está com quantos anos, Augusto? 36. 36 Já anos. venho eu com a minha lente da antroposofia. Desculpa, mas é muito da minha... Isso me ajuda demais Me a ajuda, entender. eu quero entender também, vamos lá. Não, na verdade, não vou me estender, mas eu acho que é importante, eu acredito muito, quando a gente entende como é que está a estrada onde você está caminhando, você se prepara para ela, né? Essa é uma fase da vida muito bonita, de que você está deixando de ser um cavaleiro e está passando a ser um andarilho. Você está descendo do cavalo, né? Aos 35 anos para cá, e nunca é certeiro. Cada um tem sua biografia, né? Alguns aceleraram o pensar muito rápido porque tiveram uma vida executiva cedo, mas não amadureceram o sentir, né? O fazer. Então, isso é um equilíbrio de cada biografia, né? Mas essa é uma fase da vida que, em geral, você começa a fazer mais escolhas, né? Porque você está caminhando. Você já vai no seu ritmo, você não tem que domar um cavalo. Ao mesmo tempo, você não tem o cavalo para você ir pegando e deixando as coisas... isso aqui eu gostei, levo comigo. Deve ser que não, pelo contrário. Você tem uma mochila pequena, onde você fala, isso vai, isso não vai. Né? E com quem eu quero caminhar? Eu vejo nitidamente, né, as lideranças nessa faixa, as pessoas nessa faixa etária, fazendo escolhas importantes, até que chega a crise da autenticidade aos 42 anos, que assim a coisa vem de uma forma ainda mais robusta e intensa, né, com questionamentos da essência mesmo da história de cada um, e que eu percebo que é um lugar ainda, para mim, muito potente da gente transformar as inquietações em ações. Né? Mais nesse sentido. Então, perguntei a tua idade, porque eu queria falar um pouco também de que histórias que você está construindo, né? Que momento de vida você está hoje. Então, dentro do Protagonistas de Impacto, eu busquei muito construir que histórias que você... Que história? Conta pra gente, mais uma vez, no trinômio, tá? Uma história que você construiu, que você tem muito orgulho em relação ao impacto. O que você hoje está colocando a tua energia para construir? E que história você quer contar no futuro, em termos de impacto? E a gente pode ou não usar 2030 como um norte temporal, tá? Por causa da agenda de desenvolvimento sustentável, mas pode também ser um norte temporal um pouco mais longo também, né? Porque a gente sabe que algumas agendas vão demorar mais do que 2030 para se concretizar. Mas eu queria trazer um pouco, já que a gente está falando de histórias que transformam, né, que ajudam a transformar culturas, conta pra gente 3 histórias boa. de impacto. Legal, gostei dessa estrutura. A primeira história é a história que você fez parte, o arquétipo de liderança consciente. A gente entendia que precisava ressignificar o que era sucesso na liderança. E aí, na época, a gente fez um estudo com 40 executivos. A gente Fantástico, eu me lembro. A gente foi para a academia, as melhores escolas de negócio do mundo, para entender o que é que se estava falando sobre essa liderança do futuro. E a mesma coisa com as lideranças. O que é que te fez chegar e quais são as marcas do líder do futuro? A gente entendeu o match dessas duas e chegamos lá usando várias metodologias. O professor Pedro Parou ajudou a gente do Humanizadas. A gente usou a teoria U como base, né, do pensar, sentir e agir. A gente chegou em 3 dimensões de liderança, cada dimensão com algumas competências e alguns comportamentos. A gente transformou isso num arquétipo. Tinha também um documentário que foi publicado, tá até no YouTube, se procurar. Vale a pena depois... Inovação,
O arquétipo da liderança consciente deve achar fácil no YouTube. E tem um material também que a gente fez, muito denso, um estudo muito foi. Com base nisso, a gente criou um prêmio para reconhecer jovens intraempreendedores, na época, que estavam fazendo transformações dentro das organizações, a partir das organizações, e uma comunidade de jovens lideranças. Então, isso eu guardo com muito carinho, porque hoje eu vejo pessoas relevantes. Você conheceu algumas pessoas como o Juan, a Gabi, a Sim. própria Mirella, que é daqui da Da BASF, passou base. por aqui pela É. BASF. Então, aqui no nono, inclusive, ela atuou um tempo no nono. Então, são alguns nomes que você conhece, são incomuns, mas vários outros que eu poderia citar de pessoas que aproveitaram essa fantástico. plataforma para fazer a diferença. Então, isso é algo que eu guardo com muito carinho, de como ressignificar sucesso na liderança. Uma segunda história Pera, antes de você começar a segunda história, só para o pessoal estar na mesma página. Então, quem quiser depois acessar, gente, como é que é o nome do estudo para buscar no Google? é arquétipo de liderança consciente. Ótimo. Então, vocês podem baixar o material, tem vídeo também. Eu me lembro que eu sim. participei do vídeo também. E, Tem um e é documentário, fantástico. É fantástico. Acho que para quem está buscando entender um pouco mais de liderança consciente, Vai ter ferramentas, tem vai ter ferramenta, muita coisa legal. vale a pena. O Vamos lá. segundo é hoje, e olha que interessante, no Instituto For, eu acabei vindo com esse know-how, a gente traz a nossa bagagem, a gente traz a nossa estrutura. E olha que interessante, a gente fez esse trabalho com um esforço, um nível de esforço muito grande e dedicação. Olha o que eu percebi agora, a gente fez um trabalho, a gente está fazendo algumas iniciativas, vou contar aqui uma delas, que é o Programa de Líderes do Amazônia. A região norte do Brasil é muito cara. E a gente precisa cada vez mais capacitar as lideranças que já estão fazendo coisas lá. E a gente criou um programa específico para essa região. Que fantástico. E olha que interessante. Com a rede que eu tenho hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, o nível de esforço foi menor para gerar o mesmo impacto. Não tenho nenhuma dúvida. E aí, Alda, acho que até para quem está assistindo, no começo, você tem um esforço muito maior para um resultado menor. À medida que você vai evoluindo sua rede, seus contatos, seu próprio background e as suas ferramentas, você continua tendo esforço. Não existe nada que é sem esforço, não dá para fazer nada sem esforço relevante. Mas a rede amplia a forma de você chegar no impacto. E você criou relações de confiança, que depois realmente, às vezes é um WhatsApp, fala, não, conta comigo, né? Quero te convidar para ou abrir uma porta para uma conversa de terceiros também. O Augusto eu conheço, então ele não vai me indicar uma conversa que não seja, ou pelo menos, coerente com o que eu estou hoje trabalhando, né? E, rapidinho, só para a gente poder recapitular. Então, Young Leaders é uma rede que você participou dessa construção toda, a rede, né? Sim. Quantas lideranças chegaram a fazer parte? Hoje 400, ainda está viva, né? Olha Está só. ativa, são 400 lideranças que estão lá interagindo, trocando. Multissetoriais. Né? E hoje não é só tem primeiro, segundo, terceiro setor, tem gente que foi para política, tem gente que foi intraempreender, tem gente que está empreendendo. Então tem aí uma galera que está fazendo muita coisa legal. Comunidade e rede acabam sendo, eu vejo muito como raízes. Depois que você tem as raízes bem fincadas, tudo depois brota, né, e floresce com uma outra qualidade, né? Então você soube fazer isso bem. Perfeito. E aí, paralelo a esse programa Líderes do Amazônia, a gente também está fazendo o programa Horizonte. O que é o programa Horizonte? É um programa de carreira e liderança para pessoas negras, pretas, pardas e indígenas que queiram crescer na carreira. Então vai ser um programa que a gente está construindo agora, deve sair pelo até Instituto o For Summit, o Instituto For. Essas duas é o que eu estou fazendo hoje, é via Instituto For, tanto Líderes do Amazônia quanto o Programa Horizontes. Legal. E esse Programa Horizontes é para pessoas pretas, pardas e indígenas, no total, que eu quero acelerar o crescimento dessas pessoas na carreira. A gente tem uma meta de 50 mil pessoas serem atingidas, alcançadas com esse programa. Então, é o que a gente está fazendo. E, novamente, usando a rede que a gente tem, os alcances que a gente tem, para levar essa lente. E a gente está trabalhando um conceito, Aldo, você vai gostar, legal, que é o PIB da carreira. A carreira... PIB da carreira. Isso. Na era da consciência, eu falo o seguinte, a gente passa por 3 grandes revoluções. Revolução industrial, revolução tecnológica, e hoje eu acredito que nós estamos vivendo a revolução da consciência. Em cada uma das revoluções, industrial, tecnológica, a empresa e a liderança que não se adaptou, ela ficou no caminho. E eu acredito que as organizações que não se adaptarem para essa revolução da consciência vão ficar pelo caminho.
Só que antes de falar das organizações, eu preciso falar da liderança. Porque a liderança é o ponto de partida para criar as organizações. E antes de falar das organizações, eu tenho que ressignificar o que é uma carreira de sucesso. E aí surge o PIB da carreira. A carreira de sucesso, ela vai ser construída no PIB. Mas o que é o PIB? Performance, você vai ter que ter resultado. No mundo organizacional, você é medido pelo resultado que você gera. Sim. Você tem que entregar valor. Segundo, você tem que ter impacto. O valor não pode ser só financeiro. Que variáveis são essas, né? Como é que Além eu cuido do financeiro. impacto, como é que eu cuido dos meus stakeholders, como é que eu cuido de quem está junto comigo, como é que eu uso a caneta da organização para gerar transformação. Terceiro, bem-estar. Você tem que cuidar de si. A gente chegou a esse lugar também na conversa com o Paulo Boneff no episódio 1, né? O quanto quem amplia essa consciência vê o que é muito importante esse equilíbrio com autocuidado e autoconhecimento. Precisa cuidar. É muito. Então, se você quer ter sucesso na era da consciência, você tem que cuidar da performance, do impacto, mas se você não cuidar do bem-estar, da sua saúde física, mental e espiritual, você não vai conseguir dar conta. E que conversa com a sigla PIB também, né? Porque é um produto interno bruto. Não intencional, isso. Aí me perguntaram, mas a ordem é essa? Eu disse, não, é porque fica mais bonito e as pessoas associam ao PIB. Não, e tem que ficar fácil, né? E que eu sempre bato nessa tecla. É complexo transformação social. Uhum. É complexo inovação, né, de impacto. Cabe também a gente, nós estamos querendo protagonizar essa agenda, simplificar. Quem não simplifica não inclui. Vai só ficar com um grupo da sociedade que tem a formação, seja ela acadêmica ou profissional, para continuar isso. Eu brinco que é como juridiquês, né? Que assim, bom, eu sou de uma família de 3 gerações de advogados. Então, eu sempre critiquei. Eu falei assim, vocês falam a linguagem de vocês, né? Porque começa a... Isso é uma brincadeira que eu faço. Você começa a falar, né? Não, porque isso aqui, de acordo com o processo tal, a jurisprudência, isso, aquilo, eu falo, tá bom, mas dá para simplificar o que você quis dizer, né? A gente não pode falar um ESGs, né? O ESGs vai ser uma loucura. Porque aí todo mundo fala assim, tá bom, o que é o triple bottom line? O que é a materialidade, a dupla materialidade? Porque, não, gente. Tem que traduzir. Tem que traduzir, tem que ouvir de forma ativa. Total. Muito bem. E a terceira história é o meu sonho futuro. Eu vou voltar para a área do desenvolvimento humano. Meu negócio é desenvolver pessoas, Aldo. Assim como você, o meu negócio é a ponta. Eu amo facilitar, eu amo conduzir grupos, eu amo desenvolver pessoas. E para mim, eu tenho uma meta que eu coloquei, um horizonte. Eu quero capacitar 1000 executivos em posição de tomador de decisão, que vão trazer essa lente não só do resultado e do sucesso individual, mas de um crescimento coletivo, de um impacto que gera coletivo. Então, o meu sonho futuro é justamente essa. Eu acredito... Capacitar 1000 pessoas, 1000 lideranças. Tomadores de decisão. Tá. Que vão passar pela minha jornada dizendo, não, isso aqui impactou a minha forma de fazer liderança, de cuidar do negócio. Porque aí eu acredito. E aí eu tenho um arquétipo, tem uma pessoa que eu admiro muito, e eu olho para essa pessoa, eu digo assim, se tiver 1000 dessas pessoas no mundo... Eu super acredito. O mundo vai ser melhor. Então eu mirei um arquétipo, uma persona, eu coloquei na cabeça, eu digo assim, tem que ter 1000 dessas no mundo. Olha, você foi cirúrgico no ponto que é a minha teoria de mudança. Minha teoria de mudança é, eu quero exatamente mudar, eu quero apoiar o desenvolvimento e ampliação de consciência de quem faz parte do sistema. Então, acontece muito, por isso o empreendedorismo fez muita coerência com a minha caminhada, porque quando alguém fala, não, será que eu devo sair e empreender? Não, você tem que ficar onde você está. Você entendeu como funciona essa grande empresa, você entendeu como funciona essa cadeia de valor, esse sistema. O que você precisa entender qual é a forma que você vai conciliar uma visão para usar o poder do teu papel social, do teu papel também CNPJ, né? do CNPJ de onde você está, para usar como uma plataforma para poder isso avançar. Então, quem entende o sistema, é claro que todo mundo pode mudar o sistema, mas a gente tem pouco tempo. Então,
quem entende o sistema tem que se unir com quem entende o sistema e caminhar para um outro nível de consciência e trabalho coletivo. Para mim, essa é a minha teoria de mudança, destravar o potencial humano das pessoas que estão no poder. Que é também a teoria de mudança da Liga de Empreendedores, destravar o potencial humano das organizações mais influentes e poderosas, e eu acredito muito, muito, muito nisso. Vamos fazer um ping-pong? Vamos lá, vamos lá. Eu preparei, gente, esse ping-pong, vocês vão ver isso algumas vezes, né, nas nossas conversas aqui, mas é que eu acho que com isso vocês vão ter aí 10 opiniões que precisam ganhar o mundo de pessoas que não estão aqui por acaso, são meus convidados no Protagonistas de Impacto. Uma frase que marcou sua vida. Tá marcando ainda. A jornada para ser um líder melhor passa pela experiência de ser um ser humano melhor. Lindo, gostei. Um livro. Um livro. Qual é a tua obra? Mário Sérgio Cortella. Adoro. Muito bom. Um filme. Um filme. Até o Último Homem. Ainda não assisti. De guerra. Que conta a história de Desmond Doss. Vale muito a pena. Pra mim é o filme que retrata o que é uma vida com propósito, é nesse filme. Até o Último Homem. Até o Último Homem. Vai estar na minha lista. Uma liderança que te inspira. Que as pessoas possam conhecer, mas que seja pública. Olha, Eduardo Lira, do Gerando Falcões, acho que é uma pessoa que está transformando o Brasil e faz muita diferença. E que biografia, né? É, Uma pessoa que conseguiu, né? tem que trazer ele aqui, inclusive. Acho que é alguém que vale Depois muito a eu pena. quero essa conexão. O Paulo também trabalha bastante com o Edu, com o Edu Uhum. Lira, né? Quero trazer ele aqui. Uma pessoa para seguir nas redes. Ah, segue o Edu. Já falei dele, eu gosto muito dele. Bom, eu já Vale sigo o muito a Edu. pena. Vale muito Vale a pena. mesmo. Segue o Edu, você não vai se arrepender. Vamos lá, eu vou seguir. Mais pessoas seguindo o Edu, a gente tem mais pessoas, né? Fazendo protagonismo na prática. Um medo, Augusto, que você tenha. Não consegui atingir o meu potencial como liderança. É um medo. Não consegui exercer aquilo que eu sei que eu sou capaz e que eu posso. Sob uma outra ótica, um sonho. Um sonho. Contribuir com a construção de um mundo melhor para minha filha, a Esther, e a Ruth, que tá vindo agora. Vem a Ruth. Então, acho que É. nesse momento do nascimento das duas, tá muito atrelado ao... eu quero cuidar delas, lógico, e preparar elas para o mundo e deixar pessoas aptas para fazer a diferença no mundo, mas, poxa, o que eu puder fazer para influenciar esse mundo que elas vão viver, eu quero. Eu acho lindo, né? Quando o homem é pai de menina e eu sou mãe de menino. É uma oportunidade única de você vivenciar o outro gênero, né? Sob a perspectiva da inocência. Né? É muito bonito o processo. Um ponto inegociável, algo inegociável para você. Minha família. Não abro mão da minha família e da minha fé. Um erro que você não quer repetir. Deixar oportunidades por procrastinar, deixar passar. Para mim, eu aprendi que o fracasso não tem a ver com errar, tem a ver com não tentar. E algumas vezes eu deixei de tentar por medo, por insegurança. Me segurei e depois poxa, me arrependi muito. Então, isso é algo que me marcou. E eu digo, poxa, esse erro eu não quero mais cometer. Dói. Eu consigo Dói. reverberar em mim isso também. Dói. Dói e volta. Dói. Volta a lembrança, tipo né? assim, dói. Super lembrei agora. Mas tudo bem. E você já falou algumas vezes, mas eu quero muito que você coloque luz nisso. O que você quer deixar para a próxima geração? Um novo conceito do que é carreira. Porque se as pessoas entenderem que carreira vai além do quanto eu ganho de salário e que trabalho tem a ver com a minha obra e o meu legado, isso muda uma perspectiva e amplia o nosso resultado nas organizações e no mundo melhor. Então, se eu pudesse colocar uma forma, um conceito, dizer assim, olha, esse aqui é a forma como as pessoas enxergam carreira, sucesso na carreira. Antes até da liderança, isso para mim ampliaria muito e tem escala. Porque se eu mudo o que as pessoas pensam sobre carreira, eu consigo ampliar a forma de fazer. Para mim é um legado.
É algo que eu quero deixar. Você cria novas histórias, né? É. Você cria novas histórias que passam a não ser novidade, que passam a ser cultura, que passa a ser algo que as pessoas não... E gente pensando nesse PIB. Não precisa ser o PIB, mas gente que pensa para além do... Porque se eu cuido da performance e não cuido do impacto, é muito vazia. Se eu cuido do impacto, mas não cuido do bem-estar, eu vou em algum momento me desgastar. Então, o PIB, eu acho que junta um pouco do Ikigai, e para mim é isso. Se as pessoas entenderem essa mensagem, a gente vai ter um novo nível de organização. Concordo. Bom, uma última mensagem que você queira deixar. A gente está esperando que cada um saiba fazer o melhor uso desse conteúdo, né? É de coração que a gente quer levar essas histórias para inspirar, que as pessoas se espelhem. Então, eu queria deixar esse último espaço. Se você quer deixar uma última mensagem para quem está olhando para a sua própria trajetória futura, né? Assim, está começando essa caminhada ou que está ressignificando a sua caminhada. Uma última mensagem para esses inquietos como nós. No meu aniversário de 30 anos, eu fiz uma reflexão muito profunda. Sempre na data do meu aniversário, eu faço um retiro, fico 2 dias em um lugar off, só com papel e caneta, isolado de internet, de tudo. E eu fiz uma reflexão nos 30 anos e quando a minha filha nasceu ficou muito forte, e cada vez mais está vindo muito forte isso, que é: a vida não é sobre onde eu vou chegar ou o que eu vou alcançar, é sobre quem eu vou me tornar. E para mim esse está sendo um dos princípios-chave da minha vida. É importante planejar, atingir metas, fazer a diferença e tal, mas é sobre quem eu vou me tornar nessa jornada. E aí eu pego emprestado a biografia de Mandela, que é quem me inspira muito. Não é sobre só o que ele fez, é sobre quem ele foi se tornando, a evolução como ser humano, o aprendizado que ele foi tendo. Então, não é sobre onde eu vou chegar, por mais que eu queira chegar em muitos lugares, é sobre quem eu vou me tornar. Muito bom! Obrigada, Augusto. Obrigado, que presente estar aqui. Presente você ter vindo. Não preciso nem dizer porque que eu quero trabalhar com o Augusto, né, gente? A gente faz muita coisa, a gente tem muito alinhamento com visão de liderança. Vamos alinhar os nossos propósitos e teorias de mudança. Vamos fazer mais coisa. Obrigada de verdade, Obrigado. Tá? E, gente, mais uma vez, obrigada ao ONU, nesse espaço aí de experiências, né, científicas e digitais. Obrigada a todos que fizeram parte dessa construção até aqui. E vamos lá, vamos continuar para as próximas conversas. Obrigada, Augusto.